Boa noite com Jesus. Amém. São bem-vindos para o nosso bom tempo aqui na presença do Senhor. São Mateus, capítulo 7. Vamos tomar essa escritura como uma lembrança, uma advertência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao nosso favor. São Mateus 7, começando com o versículo 21. É bom estarmos aqui, não é? Podemos ler? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém. Aquele, pois, ou melhor, aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós curvamos nossas frontes na sua presença, pois cremos que o Senhor se faz presente aqui entre nós. E assim sendo, bom Pai, reconhecendo que somos uma falha só desde o princípio, reconhecendo que não há nada bom em nós, porque estamos vivendo nesta carne, que a inclinação dela é má continuamente. Mas por tua graça, Pai, nós estamos lutando e vencendo no nosso dia a dia, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Mais uma vez te pedimos, perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, e se conosco, Pai, nesse culto de Santa Ceia. Não queremos vir à mesa do Senhor para respirar condenação, mas queremos vir com aquele temor reverencial em nossos corações, sabendo que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Nós oramos, rogando estas bênçãos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura,
Suportai-me, porém, ainda, disse o apóstolo São Paulo, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu faço destas palavras do apóstolo São Paulo as minhas palavras. Reconhecendo o tempo, a hora em que nós estamos vivendo, sabemos que essa hora é uma hora tardia. Estamos vivendo o finalzinho desta era laodiceana, a qual terminará com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para nos arrebatar. O profeta disse que essa era terminará com a segunda vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Então, amados, a Bíblia diz: aquele que é santo, seja santo ainda. Aquele que é justo, seja justo ainda. Porém, aquele que é injusto, então seja injusto ainda, porque com Deus é tudo ou nada, não é? Muito bem. Então nós vamos, antes de virmos à mesa do Senhor, pensar um pouquinho, fazer uma revisão naquilo que Deus tem nos ensinado, naquilo que Deus está exigindo de cada um de nós, para nos dar o direito dos céus, o direito da vida eterna. Sabendo que não é as grandes coisas que fazemos, mas sim as mínimas, as pequeninas que omitimos, que deixamos de fazer, é que pode nos atrapalhar. E eu sempre estou dizendo que a tendência do ser humano é se acostumar com as coisas, e quando se acostuma, então se acomoda, né? E Deus tem sido tão gracioso para conosco. Deus tem sido misericordioso. Deus tem feito conosco verdadeiramente aquilo que nós não merecemos. Aliás, não temos nenhum mérito, não é? Tudo é por graça. E o profeta de Deus nos diz aqui nesta mensagem, deixa eu ver se eu encontro aqui. Nós temos que descobrir o que as Escrituras dizem para hoje. Nós temos que descobrir o que a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, dizem para hoje, para esse dia em que nós estamos vivendo, no finalzinho desta última era. Este dia é nisto que o homem tem que viver para a sua era. É nisto que o homem tem que viver para a sua era. Ainda um pouquinho mais adiante, ele nos aconselha dizendo: pense em como seria ficar cego. Pense em como seria ficar cego. É melhor você agradecer a Deus pela visão que você tem da Escritura. Amém.
É melhor você agradecer a Deus pela visão. Esta é a visão espiritual que você tem da Escritura. Porque, como diz o nosso Elias, eis os milhões que perecem, os milhões que poderiam ter sido salvos, porém salvou a mim e a você. Deus passou por alto sobre pessoas muito melhor que você, muito melhor que a mim, porém, Ele usou de misericórdia para conosco. Agora, nós somos uma igreja, nós somos um corpo. E Paulo, falando sobre os membros do corpo, porque apesar de ser um corpo, porém é formado com muitos membros. E se um membro padece, todo o corpo padece juntamente com ele, porque somos um corpo. Muito bem. Então, amados irmãos, o profeta nos diz: quando a igreja está longe de seus princípios, ela nunca servirá bem aos santos. Quando a igreja está longe dos seus princípios, ela nunca servirá bem aos santos. Nós temos que permanecer juntos, temos que estar unidos. Veja bem, é um corpo com muitos membros. Se o membro mais insignificante do corpo padece, todo o corpo padecerá juntamente com ele, não é isso verdade? Muito bem, nós temos que permanecer juntos, temos que estar unidos, temos que estar em um só coração, em um só acordo. Ou nós nunca serviremos a Deus ou as pessoas, a não ser que estejamos em um só coração e um só acordo. Para afirmarmos através dos princípios da Bíblia e das coisas que Deus tem dito que estão certas, que nós precisamos obedecê-las, precisamos vivermos através delas. Então eu quero recordar com vocês um pouquinho sobre a ordem da igreja. O profeta diz: se você vai começar o seu culto às 18 horas, então você tem que manter as portas abertas às 17h30. Meia hora antes de começar o louvor, o período de louvor. Muito bem, então os membros virão para o culto. O culto para cada um de nós deve começar lá na nossa casa, porque estamos saindo de casa para vir adorar ao Senhor. Não é para ir a uma festa, não é para ir a alguma outra coisa extra. Mas estamos saindo de casa para virmos à igreja para adorarmos ao Senhor. Então você chega aqui e encontra a porta aberta. Então é hora de você entrar. E o profeta diz: há um fundo musical suave, rodando. Então você entra e vem ao altar e ora ao Senhor, uma oração curta, objetiva, ora em espírito. E volta e toma o seu assento e começa a ler a sua Bíblia, você fica em espírito de oração, não é? Enquanto passa aquele prelúdio, então logo o dirigente de cântico vem e diz: vamos abrir o nosso no número tal, tal e tal. Muito bem. E ele recomenda: não deixe o dirigente de hinos agir como dor. Ele é apenas um dirigente de hino. Graças a Deus que aqui vai tudo bem, né? Muito bem. Então, amados, agora, sobre entrar e vir ao altar, nós não temos condições aqui. Porque o lugarzinho é apertado, não é isso? Então, se vir umas duas, ou mais que 2 ou 3 pessoas aqui, não cabe. Mas então você deve entrar
e tomaram o seu assento e ficaram orando ou lendo sua Bíblia, não é? E logo o dirigente de hinos vem e canta os hinos, então logo sai um prelúdio para chamar o pregador. A igreja está em espírito de oração. O profeta diz: é impossível que Deus não fale. Nós não podemos esquecer desses princípios, porque afinal de contas nós estamos adorando ao Supremo Criador, o Autor da vida. Estamos aqui para obedecê-lo. Muito bem. Então o profeta diz assim: então nós também vamos ter num quadro a doutrina na qual a igreja se firma. Nós não temos isto aqui e creio que não vamos precisar, não é? Mas nós temos o ensinamento daqui do púlpito, não é? A doutrina sobre a qual a igreja está firmada. E teremos isto aqui na igreja em um quadro, em que nós nos firmamos os princípios, a doutrina da igreja. Agora, para ser uma igreja, nós temos que ter uma doutrina. E nós não desenhamos qualquer estaca e dizemos: iremos somente até aqui. As denominações têm um estatuto e elas vão até onde o estatuto permite. Nós não temos isto aqui. O profeta está dizendo que nós não desenhamos uma estaca, não fincamos um marco e dizemos: só vamos até aqui. Ele diz: nós simplesmente vamos tão longe no companheirismo com as pessoas quanto Deus nos permite ir em suas escrituras. Amém. E agora una-se, sejam de um acordo, um coração, e mova para frente. Amém. E Deus, esta é a maneira que Deus quer que façamos. Que Ele nos ajude, não é? Obedecer suas orientações, que Ele esforce a nossa coragem, porque para todas as coisas tem que haver um esforço. Agora, os ministros têm um posto de dever. Se porém em pé e pregarem as insondáveis riquezas de Cristo. O dever do ministro é se pôr em pé aqui no púlpito e pregar a mensagem, a palavra. O profeta está dizendo: as insondáveis riquezas de Cristo. E fazer isto sem se comprometerem. Veja bem, sem se comprometerem, se são chamados para serem pregadores. Ele não reservaria uma coisa para uma pessoa se ele é chamado para ser um pregador. Aos Hebreus, capítulo 13, deixa eu tomar essa escritura. Aos Hebreus, capítulo 13, versículos... Ora, que coisa, onde que está? Versículo 7, e também o versículo 17. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Por quê? Porque ele há de dar conta, de prestar conta pelas vossas almas diante de Deus, por aquilo que ele ensina. Porque a Bíblia diz que não pode ser tirada uma palavra e nem aumentar uma palavra neste livro. Então, Paulo está dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai,
atentando para a vossa maneira de viver. Verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Hebreus 13, verso 7 e também o verso 17. Então veja, o ministro tem um posto de dever de se pôr de pé e pregar as insondáveis riquezas de Cristo, sem se comprometer. Agora, nós ensinamos daqui do púlpito, é o dever do pregador, é o dever do ministro, é o dever do pastor. E o nosso Elias, o profeta, disse: a minha obrigação, o meu dever, é vos ensinar. Agora, viver isto, obedecer isto, isso é de sua parte. Isso é entre você e Deus. Eu não posso fazer você viver isto. Então tem muitas coisinhas que você deve, digamos assim, fazer naquilo que a Bíblia diz, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um inventário introspectivo na sua vida. Porque é entre você e Deus. Agora, aquilo que o pastor sabe, que não está indo bem, que está faltando alguma coisa, então é dever do pastor chamar aquela ovelha ou ensinar a igreja, porque ele não pode reservar nada. Digamos assim, não vou falar sobre isso aqui não, porque senão eu vou entristecer a família maior que tem aqui na igreja, que são os maiores contribuintes, eles vão embora e não me traz mais os dízimos. Não, isso aí ele vai responder diante de Deus, ele não pode se comprometer, ele não pode reservar nada. Então, amados, deixa eu ir mais um pouquinho. E o membro da igreja, ele é chamado para ser um membro de tal grupo, para ser um membro de tal corpo. Então, se ele não então ele não se comprometeria. Se ele é chamado para ser membro de tal grupo, ele não se comprometeria com as coisas que a igreja não aceita, não crê. Muito bem, não se comprometeria com as coisas do mundo. Se a igreja crê que não devemos jogar, então aquele membro nunca deveria tocar em um baralho de cartas. Ele está dando um exemplo aqui falando de baralho, né? Mas se a igreja não crê em jogar, não deve jogar em jogo nenhum. Como é que é? Estou tentando lembrar o nome de um aí, o Vale Sorte, né? O Vale Sorte. Tem uma propaganda que é de encher os olhos de um homem carnal. Outra coisa. É tantas caminhonetas, é tanto não sei o quê, e é 10 reaisinhos só. Que tentação, hein? Ele não deve fazer isso. A igreja não crê nisso, então ele deve virar o seu rosto. Nós não cremos em beber. Ele deveria voltar a sua cabeça completamente da bebida. Mas Paulo recomendou a Timóteo para tomar um pouco de vinho, que seria remédio para o seu estômago. É verdade, Paulo recomendou mesmo. Mas é você, Timóteo? Não é isso? Fazer as boas coisas. Todas as grandes coisas teve um princípio bem pequenino. Começa um golinho hoje, outro golinho amanhã, né? E de repente já compra um garrafão. Pastor não está vendo, não tem nenhum membro da igreja vendo, mas tem 2 olhos que tudo vê. Não há nada encoberto diante dele. Muito bem, continuar aqui, senão não vai dar tempo. Se não cremos em jogar, ou fumar, ou beber, o membro desta igreja nunca deve tocar em tal coisa. Agora, Deus, Ele fará
Isto se nós nos rendermos completamente a Ele. E se nós nos entregarmos completamente, nós mesmos em sua mão, então Deus pode viver em nós. Amém. Amados, temos sido ensinados pelo nosso Elias que a divindade não está no céu. A divindade está aqui na terra. Não disse Jesus, vou e venho para vós? Ele não voltou no dia de Pentecostes? Então o profeta diz, a divindade não está no céu, a divindade está aqui na terra. A divindade está vivendo em você, em mim. Meu Deus. Então Deus pode viver em nós. Cristo, a esperança da glória. Ele pode refletir a si mesmo em nós quando nos encontrarmos sobre o caminho. Então nossos pensamentos são seus pensamentos. Parece que é muito isso, né? Mas Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Amém. Aí o profeta diz assim, pode você imaginar Cristo fumando um charuto? Pode você imaginar Cristo bebendo, jogando baralho? E etc. Então, se seu espírito é parte do espírito dele, ele deseja que isto esteja sob sua confissão. Se acaso isso tenha acontecido na sua vida, você deve essa confissão ao Senhor. Você deve essa confissão à igreja. Porque você é membro do mesmo corpo. Ele deseja que isso esteja sobre sua confissão. Mas você permite que o diabo entre e toma conta, e todas as vezes, em seu coração, lá no fundo, você sabe que você está errado quando você faz aquelas coisas. E quando um membro fala contra o outro membro, misericórdia. Isso parece que tornou uma coisa tão insensível, tão comum, que é tão fácil apontar o dedo, o fulano, o cicrano, o bertano. Quando somos membros do mesmo corpo, não é? Quando um membro fala contra o outro membro, você sabe que isto é errado, não sabe? Claro que sabe. Você sabe, você é ordenado para orar um pelo outro. Se alguém está caído, vamos levantá-lo, ajudá-lo. Não é pegar uma pá e enterrar no mais profundo do buraco. Porque o coitado já está fraco, já está caído, ele já tem o suficiente contra si. Misericórdia, não é? Misericórdia. Vamos levantá-lo, ajudá-lo. Agora aquilo nos faz um grupo de crentes unidos. Amém. E quando nós não obedecemos aquilo, então nós não estamos obedecendo a Deus e nós desagradamos a Deus. Entristecemos ao Espírito Santo, no qual somos selados, não é isso? Para o dia da redenção. E, portanto, a nossa igreja, o nosso povo não pode prosperar. A igreja não pode seguir em frente. É porque estamos desunidos. E como Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Na mensagem, porque não somos uma denominação. O irmão Brana diz, aquele câncer provoca outro câncer. E vai contaminando. E quando menos espera, toda a coisa está arruinada. Que Deus nos ajude. Um pouquinho mais. Vocês estão gostando? Se um membro comete um erro, não o despreze. Não o despreze. Ajude-o. Levante-o. Juntem-se. E escutem um ao outro.
Isto é o que diz as Escrituras. Quando cometermos um erro, vamos perante Deus. E antes de irmos à presença de Deus, nós temos que ir até a pessoa que magoamos. Deu para entender? Digamos assim que há uma briga entre o esposo e a esposa. Aí ele ou ela vai no altar, Senhor, não é? Me perdoa, porque nós briguei com meu marido, ou o marido brigou com a esposa. E amém. Isso não está correto. Primeiramente tem que fazer um acerto entre ambos. Ainda que tenha que envermelhar um diante do outro. Fazer um acerto. Eu me exasperei, fiquei nervoso e os nervos vieram à flor da pele e eu falei coisa que não devia ter falado. Agora estou arrependido. Você me perdoa, minha esposa. Ou você me perdoa, meu esposo. Aí sim, vem ao altar. Você fez a parte mecânica e agora você vai buscar a dinâmica. Oh, amados, esse é o caminho que leva ao céu. Esse é o caminho que nos coloca no arrebatamento. Meu Deus. Quando cometermos um erro, vamos perante Deus. Antes de irmos à presença de Deus, nós temos que ir até a pessoa que magoamos. E então aí vamos na presença dele, não é? Para suplicar o seu perdão. Esta é a maneira que a igreja deve estar. Esta é a maneira que a igreja deve estar. Nós tomaremos a justiça, nós tomaremos a santidade, nós tomaremos o Espírito Santo quando viermos à mesa do Senhor. Nós tomaremos um grupo unido quando formos ao altar. Amém. Nós seremos um grupo verdadeiro. Não deixaremos nada para trás. O profeta de Faraó queria um acordo com Moisés. Vocês podem ir servir o vosso Deus, mas deixe aqui algum gado para trás, deixe algumas crianças, alguma coisa. Mas Moisés não era um comprometente. Moisés dizia, não deixaremos nada aqui para trás quando nós formos adorar ao Senhor. Não deixaremos nenhuma unha. O profeta diz, esta é a maneira que o diabo quer que um cristão venha. Estará certo para você unir a igreja, mas nunca perdoes o Jones. Estará certo se você pode trazer, a sua reticência, sua oferta, seus dízimos. Vamos lembrar que a promessa é para o vencedor. Jesus falou, e ao que vencer, considerei que assente comigo no meu trono, como eu venci, disse ele, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Irmão Branham vem e mostra para nós, dizendo, Jesus agora está sentado no trono do Pai. Mas lá no milênio, ele estará sentado no seu trono e nós estaremos juntamente com ele. Então a promessa é para o vencedor, não é para aquele que vai até na metade do caminho e volta para trás. Vamos ser cuidadosos nisto. Malaquias 3. Eu não sei citar isso de cor, deixa eu tomar um tempinho aqui para ler. Malaquias 3, verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. Estatuto quer dizer mandamento. E não guardastes, desde os dias dos vossos pais, desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar?
roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Veja, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tanto uma coisa como a outra. Precisamos ser cuidadosos nisto. Agora, deixa eu dizer, entregar o dízimo de uma dúzia de ovos, um franguinho que vendeu, uma galinha, alguma coisa assim, é fácil. Mas entregar um dízimo quando se vende uma boiada, hein? Aí é difícil, hein? O diabo chega e diz, olha, mas você vai entregar esse montão de dinheiro para a igreja? O pastor vai comprar um carro novo, viu? Isso não importa. Isso é problema do pastor, problema do administrador da igreja, ele vai responder diante de Deus. Você faz a sua parte, a salvação é individual. Muito bem, deixa eu continuar lendo aqui. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 2 tipos de oferta. Tem a oferta alçada, que é quando o diácono passa, te dando uma oportunidade. E a oferta voluntária, quando você entrega seus dízimos, você pode colocar lá, tem R$1 de oferta, R$10 de oferta. Então veja, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Tem uma escritura aqui de Paulo, 1 Coríntios 6. Deixa eu colocá-la junto, já vamos concluir. 1 Coríntios 6, versículo 10. Ué, tá certo. Não erreis, não cometa erros, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, veja bem, ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, ladrões e roubadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Não erreis. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Esta é a maneira que a igreja deve estar. Nós tomaremos a justiça, nós tomaremos a santidade, nós tomaremos o Espírito Santo, nós tomaremos um grupo unidos quando formos ao altar. Nós seremos um grupo verdadeiro, não deixaremos nada para trás, nós levaremos tudo, não ficará nenhuma unha aqui. Vocês sabem, as pessoas podem orar de tal maneira até que o diabo desista. Amém. As pessoas podem orar de tal maneira até que o diabo desista. Aí está.
quando a igreja deverá ser completamente liberta. Quando tudo vier sob o sangue, quando os seus pecados vierem sob o sangue, quando os seus cigarros, quando os seus jogos, seus roubos, quando suas mentiras, quando tudo for trazido sob o sangue, então lá haverá uma libertação total. Amém? Se você enganou alguém, conserte isto. Você não pode trazer aquilo sob o sangue. Aquilo não permanece. Você não pode trazer aquilo. Algo não lhe deixa fazer isto. E quando você mesmo estiver completamente, totalmente sob o sangue, aí haverá uma libertação total. Então você terá uma liberdade que nunca conheceu antes, quando tudo estiver sob o sangue, trazido de um modo submisso ao reino de Deus. Então lá haverá uma verdadeira libertação. Amém. O profeta diz: os discípulos tiveram uma libertação total, absolutamente uma libertação total. Por quê? Porque eles estavam completamente, totalmente cheios do Espírito Santo. E quando você é simplesmente um membro de igreja e estreita a mão do pastor ou tem algum tipo de uma pequena experiência de pular, gritar e falar em línguas ou alguma outra coisa, e continua tendo malícia em seu coração, atos estranhos, dizendo mentiras, fumando cigarros, cobiçando as mulheres, há algo que ainda não aconteceu, há algo errado, pois aquele que ama o mundo, as coisas que estão no mundo, o amor de Deus não está nele. Você está iludido, pelos seus frutos os conhecereis. Amados, que Deus continue vos abençoando. Vamos ao céu? Amém. Vamos ser arrebatados? São essas mínimas coisas que nós temos que observar, não é? Irmão Brana diz aqui na mensagem: não te enviei eu. Acho que eu não anotei isto, mas eu acho que é o 63. Ele disse: a única coisa que tem que ser tomada, a única coisa que tem que ser tomada primeiro é a palavra. Não saia por aí tendo um acesso de cólera e crendo que você pode fazer isto. Isso quer dizer avançando, né, como um bobo presumindo, né? Você tem que voltar para a palavra e obter as condições adequadas. As condições adequadas pela palavra de Deus. Você deve crer em sua palavra e agir sobre cada palavra que ele disse para ver as poderosas obras de Deus. Agora recordem, se você simplesmente fizer isso, crer em sua palavra, no que ele disse, e então agir nisto, você crê nisso? Agora você simplesmente não pode chegar e estreitar as mãos de um ministro e pegar um saleiro e aspergir um pouquinho de água em cima de você e dizer: agora está tudo acabado. Dê-lhes a mão direita de companheirismo. Ora, isso não é escriturístico, não. Isso não é correto. Você não pode fazer isso. Você tem que seguir a palavra. Você tem que fazer exatamente o que Deus disse para fazer. Na mensagem, mostra-nos o Pai, inclusive os irmãos lá de irmão Darcy, irmão Ronaldo, depois pega conosco aqui, viu? Palavra, mostra-nos o Pai, o que nos basta, e a outra é revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, na mensagem, mostra-nos o Pai, o que nos basta, o irmão Brana diz que quando Satanás chegou para tentar Jesus, dizendo: olha, você jejuou 40 dias, você está com fome.
E se tu és o Filho de Deus, você toma essas pedras, transforme-as em pães e coma. O profeta de Jesus poderia ter feito. Mas sabe o que Jesus fez? Venceu a Satanás com o que está escrito. Também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu as 3 investidas de Satanás com o que está escrito. E a mesma coisa você pode fazer, eu posso fazer, vencê-lo com o que está escrito, vencer com a palavra do Senhor. Agora, a escritura que lemos, o Senhor Jesus disse: o homem que ouve minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém. Pode vir a tempestade, pode vir o que vier, deixa vir o comunismo, deixa vir a Terceira Guerra Mundial, deixa que venha. Nós temos um esconderijo, temos um lugar seguro, secreto. Oh, que coisa! O Salmo de número 27. Se viesse à minha memória agora, para me citá-lo de cor, como eu cito nas madrugadas, né? Mas nessa hora você erra tudo, perde tudo, né? Mas vamos terminar com isso aqui. Salmo de número 27. Você já está em 80, rapaz? Olha, que coisa maravilhosa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Amém. Grande Deus, que teu Espírito Santo, Pai, cele a tua palavra no coração de cada um dos teus filhos. Cele-a também no meu coração, pois a sua palavra é a semente de vida. Aleluia! Ela é a semente de vida eterna. Então que ela seja bem arraigada no coração de cada um. Te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.